Oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é a professora Andréa. Estão precisando de uma mãozinha na química? Bora lá, vem estudar comigo. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à parte do estudo dos gases, englobando volume molar dos gases e princípio de Avogadro. Mas olha só, nessa parte de estudo dos gases, já vimos variáveis de estado, transformações de massa fixa, transformação isotérmica, transformação isobárica, transformação isocórica. Já vimos todas as fórmulas, já vimos também como aplicar essas fórmulas e qual a validade para essas equações. Fizemos exercícios para fixar esse aprendizado. Vimos a experiência de Torricelli e agora precisamos finalizar. Então, se você perdeu algum conteúdo aqui do nosso canal, corra, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Tem muita coisa importante rolando por aqui. Então, bora lá, volume molar dos gases. Primeiramente, CNTP. O que isso significa? Significa condições normais de temperatura e de pressão. Beleza, mas quais são essas condições normais de temperatura e de pressão? Temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Nas aulas aqui de transformações gasosas, aprendemos como transformar graus Celsius para grau Kelvin. Com relação à pressão, 1 atm, que também equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza, essas são as condições normais de temperatura e de pressão. Tá, mas o que eu preciso saber? Você precisa saber o seguinte: 1 mol de qualquer gás que se encontra nessas condições, 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupará um volume de 22,4 litros. Isso independe do gás, seja gás oxigênio, gás nitrogênio, gás ozônio, gás carbônico, não importa. 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. E olha só, essa informação não é fornecida para o aluno. O aluno precisa saber esse valor. Presta bem atenção, esse valor só é válido nas condições normais de temperatura e de pressão. Mas olha só, nos estados líquidos e sólidos não existe essa mesma regularidade, ok? Agora, o princípio de Avogadro. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: volumes iguais de dois gases quaisquer nas mesmas condições de pressão e de temperatura contêm o mesmo número de moléculas. E qual é esse número de moléculas? Olha só, acompanha esse exemplo. Eu tenho no primeiro frasco 22,4 litros de gás hélio, um gás nobre, família 8A da tabela periódica. Lembrando também que ele é exceção à regra do octeto. Segundo exemplo, gás nitrogênio, 22,4 litros também. E no terceiro exemplo, gás oxigênio, 22,4 litros. Bom, temos 3 gases que ocupam aqui o mesmo volume. Então, eu vou partir do seguinte: mesmo volume, mesmo número de moléculas. Então, olha só, 6 vezes 10 na 23 para gás hélio, 6 vezes 10 na 23 para gás nitrogênio e 6 vezes 10 na 23 para gás oxigênio. Então quer dizer que a constante de Avogadro equivale a 6 vezes 10 na 23 moléculas? Exatamente isso. Esse também é um valor que não é fornecido, você precisa saber. São valores que
não precisam ser arredondados, certo? Então você vai usar esse valor e vai fazer todos os cálculos e todas as interpretações necessárias com isso. Chama atenção também para os valores de massa que estão aqui na última coluna da tabela. Olha só, hélio 4 gramas, gás nitrogênio 28 gramas e gás oxigênio 32 gramas. De onde vêm esses valores? Do mol. Olha só, vou pegar como exemplo o gás nitrogênio. Cada nitrogênio na tabela periódica apresenta massa igual a 14 gramas. No gás nitrogênio, temos 2 átomos de nitrogênio. Então, eu tenho que multiplicar esse valor de 14 por 2. Eu chego a 28 gramas. Então quer dizer que cada oxigênio tem massa de 16 vezes 2, 32? Exatamente isso. Beleza? Então, fica a dica. Condição normal de temperatura e pressão, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Temperatura, isso. Pressão, 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E o valor da constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Agora, acompanha comigo esse exemplo para fixar o que eu acabei de mostrar para vocês. Empregue o princípio de Avogadro para decidir em qual dos recipientes esquematizados, todos contendo amostras gasosas nas mesmas condições de pressão e de temperatura, aonde há o maior número de moléculas. Bom, vamos ver. Na imagem eu tenho 1 litro de gás hélio, 1 litro de gás nitrogênio e 1 litro de gás carbônico. Bom, o volume é igual. Se o volume é igual, o número de moléculas também é igual. Ou seja, há a mesma quantidade de moléculas nos 3 frascos. E que quantidade é essa? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E com relação à alternativa B, aonde existem mais átomos? Frasco 1, frasco 2 ou frasco 3? Primeiro frasco, apenas 1 átomo de gás hélio. Frasco 2, 2 átomos de gás nitrogênio. E frasco 3, 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, totalizando 3 átomos. Então quer dizer que o número de átomos pode variar? Com certeza. Isso você vai verificar através da fórmula molecular. Então, respondendo à pergunta, aonde tem o maior número de átomos? O frasco número 3, o frasco contendo gás carbônico. Ok? Ficou claro? Mais um exemplo, também empregando o princípio de Avogadro. Vamos decidir aonde tem o maior número de moléculas. Primeiro frasco, eu tenho aqui fórmula molecular C2H4. Essa é a fórmula molecular do gás etano, hidrocarboneto mais simples dos alcanos. No segundo frasco, C2H6. Agora aqui eu tenho um hidrocarboneto alceno, no caso o eteno, também conhecido como etileno, o mais simples dos alcenos. No terceiro frasco eu tenho 2 litros de gás ozônio e no terceiro frasco 3 litros de gás oxigênio. Reparem o seguinte, são 4 frascos e os volumes são diferentes. Nos 2 primeiros eu tenho a mesma quantidade, 1 litro. No terceiro, 2 litros e no quarto, 3 litros. Então, volumes diferentes, quantidades de moléculas diferentes. Aonde há o maior número de moléculas? No maior frasco, ou seja, no frasco que contém gás oxigênio. Beleza, mas e se eu estivesse comparando apenas o gás etano com o gás eteno, ou seja, os 2 primeiros frascos? Eu poderia dizer que neles há o mesmo número de moléculas? Agora sim. Por quê? Porque o volume é igual, ou seja, neste caso, 1 litro. Ok, e a questão B?
Bom, maior número de átomos. No frasco número 1, 2 átomos de carbono com 4 átomos de hidrogênio, totalizo 6 átomos. No segundo frasco, 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, totalizo 8 átomos. Aqui já tenho maior número de átomos do que no frasco número 1. No terceiro frasco, 3 átomos de oxigênio. E para finalizar, no quarto frasco, 2 átomos de oxigênio. Então aqui está simples. Aonde tem o maior número de átomos? No frasco número 2, o frasco que contém o gás eteno ou gás etileno. Então, mais uma vez, não quer dizer que o frasco que contém o maior número de moléculas contém o maior número de átomos. Tudo isso vai depender do volume molar, ok? Nossa, que simples! Fica a dica, não esquece desses valores. E, precisando de uma mãozinha na química, já sabe aonde encontrar. Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, deixe o seu pedido de dúvida, de vídeo, eu vou buscá-la para vocês. Um super ultra mega power beijo no coração e até a próxima aula!